veio a maior evolução, na minha opinião, tá? Que veio com o Java 8. Que foi a questão do streaming. O streaming foi uma revolução na forma de você manipular objetos no Java, né? Objetos de listas, né? Listas, collections em geral, do Java. Porque a partir de agora você não tem pequenas etapas dentro do fazer as coisas da manipulação de listas. Você tem agora um todo e dentro desse todo você consegue aplicar o que você tem que aplicar. Por exemplo, você consegue filtrar, converter e criar novas listas muito fácil com o stream. Você tem a função map, que você consegue converter um objeto de um para o outro. Você tem a função filter, que você consegue dentro da lista filtrar. Detalhe, né? Todas essas funções com lambdas, certo? Então, eles criaram anotações como ponto, ponto, que é muito interessante, depois vocês olhem, que é para facilitar mapeamentos, né? Usar usar métodos dos próprios objetos muito facilmente com esse ponto, ponto. E eles facilitaram muito essa questão de verbosidade do Java, né? Ele não ficou tão verboso assim. Lembrando que o Java, ele por si só é verboso, você tem que dar o braço a torcer, que para fazer qualquer coisa no Java você escreve muito código, diferente de outras linguagens como Python e JavaScript, você escreve muito em Java e eu, particularmente eu como desenvolvedor, eu gosto dessa verbosidade. Às vezes me atrapalha, mas ser rígido com relação a isso, eu creio que tenha seus ganhos. Tem seus ganhos, seus lados bons e ruins, né? Então, ele facilitou diminuiu essa verbosidade do Java, porque pense só. Antes, com o for each clássico do Java 7, né? Você teria que instanciar listas, se você quisesse converter, filtrar, por exemplo. Filtrar é mais simples, né? Eu teria que instanciar uma lista auxiliar para poder colocar os dados que eu vou filtrar, percorrer a lista, fazer o filtro, adicionar tudo que for filtrado à lista nova, depois eu tenho que retornar essa lista. Com o streaming, eu posso simplesmente streamar, clicar ponto, filter, coloco minha expressão lambda que eu vou fazer o filtro de todos os objetos da minha lista e retornar nele mesmo a nova coleção. Ou seja, você diminuiu infinitamente os passos porque você está olhando agora o todo. Você faz todo o filtro e você já converte aquele filtro para uma nova lista dentro do próprio streaming. O streaming dá essas flexibilidades. Eu poderia ficar muito tempo aqui falando sobre streaming e as facilidades que ele trouxe, né? Principalmente na manipulação de muitos dados. Porque você, de forma simples, entre aspas, para quem vem do Java 7 ou do Java 6, não é tão simples você pegar o ritmo de lambdas. Eu que eu diga, eu sofri muito para pegar o jeito, mas é uma chave que vira na sua cabeça, tá? Tem coisas que você tem que praticar até você entender como funciona. O streaming é uma delas, tá? Não vai ser mágica de você vir aqui ler um streaming, se você vem, obviamente você vem do Java mais antigo, né? Você lê um streaming e saber exatamente o que está acontecendo. Ele dá muitas pistas, porque os próprios métodos que ele disponibiliza para você, como filter, são meio óbvios. O problema não é saber se ele está filtrando, o problema é saber como filtrar com os lambdas. E isso é um desafio, certo? Para mim, até hoje, ainda é um desafio, porque minha cabeça ainda não assimilou 100%. Mas eu já absorvi boa parte e
você que vem do Java 6, Java 7 e etc. Abra sua cabeça, cara. O Lambda veio para ficar. É tanto que existem funções Lambda na AWS. Então, se você não sabe o que é a AWS, pelo amor de Deus, pesquise. Porque você está muito atrasado, certo? Existem funções Lambda dentro do AWS. Então, você pode usar o streaming dentro da AWS para manipular dados, né, propriamente ditos, e fazer micro APIs a partir de funções lambdas. Isso é uma evolução absurda, absurda. Pense na quantidade de linhas que você economiza em fazer um streaming. Hoje eu estava programando acho que com o Marco. Marco. Dessa vez acertei, hein, Marco. Tava programando com o Marco, a gente tinha um converter feito em for each, a gente fez em 3 linhas o converter. 3 linhas. O converter que para ele tinha 4 linhas, se eu não me engano era 5 linhas. Ou seja, a gente economizou linhas só fazendo com streaming. E eu tô dizendo 3 linhas porque a gente deu enter para a questão de organização, mas poderia ser feito em uma linha só. Só era sair digitando e teria o mesmo resultado. Certo? Então você economiza linhas. Por quê? Porque você não está engessado de ter que escrever um comando, abrir o escopo do comando, pular a linha e fazer o outro comando e pular a linha, porque tem um escopo novo e fazer um novo comando e assim sucessivamente.